O Tribunal de Justiça de São Paulo dobrou a pena daquele homem acusado de ter matado duas meninas de 9 e 10 anos em Sorocaba. Esse crime aconteceu no ano passado, né? Ele tinha sido condenado a 30 anos. A pena foi elevada a 60. Mas no Brasil, né, a gente sabe que o Código Penal estabelece o limite máximo de detenção para uma pessoa de 30 anos ou 60. Ele não vai ficar 60 preso. Esse homem matou as duas meninas, inclusive uma é parente dele, para roubar R$70. Dependente químico matou as duas lá na cidade de Sorocaba. A gente acompanhou esse caso aqui, um caso horroroso, e agora tem essa novidade por parte do Tribunal de Justiça. Roda, Eli. Foi nesta casa que o crime aconteceu. Há 1 ano e 11 meses, as duas meninas, uma de 10 e outra de 9 anos, foram brutalmente assassinadas. O crime chocou o país. Elas foram esfaqueadas pelo cunhado de uma delas. Essa notícia foi dada alguns dias depois, porque o rapaz estava junto com a família, consternado pela morte das duas. Vanderly trabalha ao lado da casa onde as meninas foram mortas e diz que jamais vai esquecer o dia do crime. Quando eu cheguei que estava uma assim e outra assim. Aí eu não aguentei ficar olhando e voltei para trás. E daí naquele dia foi um tumulto, né? Tinha muita gente aqui. O senhor viu o Wellington aqui? Tava, ficou aí. Ficou aí na segunda, terça e na quarta, até na hora que pegou ele. Ele ainda falava ainda, se eu pegar esse cara... O Wellington Temístocles, que na época do crime tinha 20 anos, admitiu ter matado as meninas porque queria roubar R$70 que estava em cima da mesa da casa de Maiara da Silva, que é a cunhada dele. As duas meninas estavam dormindo aqui na casa e ele disse que foi visto por elas, se assustou e acabou cometendo o crime. 7 meses depois do crime, o Wellington foi condenado a 30 anos de prisão, pena máxima para o latrocínio, que é o roubo seguido de morte. Na época, a justiça entendeu que mesmo existindo duas vítimas, ele cometeu apenas um crime. E foi justamente este ponto que o Ministério Público contestou no recurso apresentado ao Tribunal de Justiça. Tanto o Ministério Público quanto o defensor recorreu. O Ministério Público recorreu para majorar a pena, entendendo que tinham sido cometidos 2 latrocínios consumados, porque tinham 2 vítimas. E o Ministério Público, a turma do Tribunal de Justiça, acabou concordando com essa tese e não acolheu o recurso da defesa. Ou seja, eles entenderam que, em vez de um único latrocínio, foram cometidos 2 latrocínios, de maneira bastante simples. Por quê? Porque tinham 2 vítimas. Então, o réu, aqui no caso, assumiu o risco com desígnios autônomos, ou seja, assumiu o risco de produzir esse fato. 2 latrocínios consumados. E aí o tribunal entendeu que a pena máxima seria 30 anos para cada um, majorando a pena em 60 anos. O advogado explica que o Wellington pode ficar livre antes do fim da pena. Levando em consideração o caso concreto, seriam 2/5 da pena que a legislação prevê. 2/5 em cima dos 60 anos que foi aplicado pelo tribunal dariam 24 anos. Teoricamente, 24 anos em regime fechado. Mas o juiz da execução criminal vai analisar o caso e, eventualmente, pode ou não ficar mais ou menos tempo preso. Para a família, fica o sentimento de que a justiça foi feita, mas nada pode tirar a dor da brutalidade desse crime. Como diz o outro, né? Infelizmente, né? Ainda aumentou um pouco mais, porque, na minha opinião, ele tinha que pegar prisão perpétua. Conformar, a gente não conforma. Porque eu acho que, por mais ruim que a gente seja, a gente não conforma com uma coisa dessa, né? E perdoar? Dá para perdoar? Ah, não perdoo. De jeito nenhum.